Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Ibovespa subindo aí 1,5%, chegou a subir cerca de 2%, bateu na nossa querida resistência lá no 110,200, devolveu boa parte não, né? Devolveu uma parte dos ganhos. A gente vai dar uma olhada nisso mais de perto no gráfico. Mas o que motivou esse movimento de alta do mercado, né? Que segue naquela congestão que a gente vem comentando. Não foi o mercado norte-americano, que hoje, mais um dia, as bolsas norte-americanas totalmente de lado. Amanhã, 10h30, inflação ao produtor norte-americano, expectativa de uma inflação de 0,4, vindo de uma deflação em dezembro de 0,5. Então, expectativa de um número forte, né, em linha com o que a gente acompanhou na inflação ao consumidor na terça-feira. Então, lá fora, nessa expectativa. Aqui, curva de juros despencou. A parte curta desabou. A gente até vai falar um pouco sobre isso. E porque acho que tem um otimismo aí um pouco exagerado, tá? Por quê? Hoje, por volta das 9, 10 horas, né? Acho que foi por volta das 10 horas, o Haddad estava lá num evento do BTG, né, um conference do BTG e tal, tava Haddad, entre outros gestores e tal. E ele, um tema importante que ele deveria falar seria a questão da parte de regra fiscal, arcabouço fiscal e entre outras coisas. E ele falou, e ele trouxe duas notícias boas nesse processo e que motivaram essa queda da curva de juros e a alta do Ibovespa. A promessa de uma regra fiscal, que é a tal da âncora fiscal, no mês que vem, em março, antes a expectativa era em abril, junto com a LDO, né? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E também ele comunicou, ontem à noite saiu um comunicado, e ele também ressaltou isso, que o governo conseguiu um acordo com a OAB sobre o voto de qualidade no CARF. Né? O CARF, né, é aquele órgão responsável por julgar em segunda instância, administrativa, né, aquelas partes de tributação e em especial aduaneira. Né? E o que é o tal do voto de qualidade? Voto de qualidade é quando você tem um empate, né, e esse empate favorece a Receita. Então, a Receita que ganha, em caso de empate, ela ganha o julgamento. E quando você entra na segunda instância, nessa esfera administrativa, julgado o caso. Né? E é uma vitória importante para o governo, por quê? Você lembra daquela tabela? Acho que não, você não vai lembrar, mas eu lembro. Aquela tabela do plano de receita fiscal, né, para cobrir o rombo lá de 230 bi. Pois bem, 50 bi, então algo aí próximo de 21%, né, dessa receita projetada para cobrir esse rombo, vem de receitas, justamente, né, receitas extraordinárias projetadas por decisões favoráveis no CARF. Né? Então, por isso que é bem importante, óbvio, como a gente já comentou antes aqui, as receitas extraordinárias, você soma essa e mais outras, dá cerca de quase 40 e poucos por cento do plano. Né? Quase metade do plano é isso, receita extraordinária. É algo, como chama, receita extraordinária. Né? É importante que, de fato, a parte lá de que vai ser, né, é isso que vai acontecer, a parte de aumento de impostos seja colocado em prática, tá? Então, esses dois fatores, também a gente pode falar, as commodities ajudaram bastante aí, mais em especial esses dois, foram que justificaram a alta do Ibovespa, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aí no nosso querido, maravilhoso gráfico, e aí a gente finaliza aí a parte de análise. Vamos lá? Seguinte, pessoal, olha o nosso Ibovespa. Né? Eu vou colocar os 60 minutos. Marcou fundo aqui, 1, 2, 3, quarta vez. Hoje, né? Marcou fundo mais uma vez. E 1, 2, 3, a terceira vez que foi testar aqui não conseguiu romper. Então, travado entre os 107,200
110,200, né? Então fica nesse como é que a gente chama disso aqui, né? Esse range, né, de 2,5%, essa congestão de 2,5%, tá? O que é importante aqui para o nosso mercado? Primeiro, confirmar o rompimento desse patamar, ou seja, se consolidar acima das médias. Porque se não conseguir se consolidar acima das médias e especialmente voltar abaixo desses 109, 108 e 500, tá vendo que a gente vai ter essa mesma configuração gráfica? E aí pesa bastante a perna de baixo, né, que é essa aqui. Então o mercado deu um passo importante, né? Se você olha o OBV para cima, acompanhando o preço, mas foi com volume acima da média, isso é importante, né? Então foi uma alta com bom volume, tá? O que falta é confirmar esse rompimento, né? E aí a gente olha a curva de juros e me chamou muita atenção, esse vértice, o vértice mais curto possível, que é o F24. F24 é o DI de um dia projetado para janeiro de 2024. Janeiro de 2024 não tem reunião do Copom. Esse janeiro de 2024 ele corresponde ao a última decisão do Copom, que é dada em dezembro de 2023. Então, o F24 ele nos projeta a Selic, né, a projeção da Selic para esse final do ano, 2023. E neste momento, né, diante de essa questão, né, que o Lula falando de ajustar a meta de inflação para encaixar a questão da meta de inflação, encaixar no grande propósito do Banco Central, né, que é manter a inflação dentro da meta, e isso, querendo ou não, como a gente falou ontem, seria uma maneira de você forçar um corte de juros. Como a gente falou ontem, eu acredito de fato que é preciso ter uma mudança de meta, né? Projetar uma meta de 2,5%, né? 2% num país emergente, sem dúvida nenhuma, é um negócio bem apertado. Mas o que precisa ter é uma contrapartida do fiscal primeiro para controlar, né, a inflação. E aí o instrumento de controle de inflação, como a gente não tem meta, não tem âncora fiscal, a taxa de juros vem segurando a inflação de alguma forma, né, manter o dólar baixo, tal. Aí você abre espaço para essa queda. E o mercado parece que está começa a projetar isso, né? Esperando aí Selic a 13, né? Na faixa entre 13, 13,25 ao final desse ano. Né? A gente está em 13,75, né? Esse corte de meio. Então, é um dos cenários mais positivos que a gente tem, né? A Selic voltando aí para a faixa de 13% esse ano. Rafael, você acredita nisso? Eu só passo a acreditar de fato se a gente passar esses próximos meses com a inflação bem mais controlada e tem uma resposta efetiva das receitas fiscais. Porque nós temos um lado fiscal bem conturbado. E isso tira o sono. Por isso que o mercado fica preocupado em discussão de meta de fiscal, de meta de inflação. Porque a gente tem um fiscal conturbado. E isso, querendo ou não, você, no final das contas, não, vamos reduzir os juros, mas aí o fiscal azeda, a inflação explode, aí tem que voltar, entendeu? Não dá para ficar política monetária no ioiô. Você tem que esperar e, né, formar a política monetária. Não tem espaço para erro, né? Enfim, então vamos ficar de olho. Para mim, aqui deu uma exagerada essa curva de juros. Tá? Uma exagerada. Esse vértice mais curto. Se a gente olha o 25, que é a projeção da Selic para 2024, a expectativa é da Selic em 12,62. Né? Assim, faz sentido?
Se der tudo certo, realmente faz todo sentido. O fiscal não azedar, a gente ter, como a gente vai ter um crescimento menor, isso com certeza vai afetar a inflação. A gente está resolvendo alguns gargalos logísticos ao redor do mundo, tá? Então, assim, aqui a curva de juros, esses dois vértices mais curtos, né? Que é o que o pessoal usa bastante aí nas análises de risco, de modelo, eles estão bem otimistas mesmo, né? Então, se isso for refletir no Ibovespa, que é romper isso aqui, né, os 110 e 200, maravilha, espaço para voltar para os 114, 115 mil pontos. Agora, se não conseguir romper esse patamar com essa curva de juros amassada como está agora, aí isso me preocupa. Porque a gente começa a entender que esse viés de baixa pode fazer força. Então vai ser fundamental entender o comportamento do mercado nesse mês em relação a esses dois extremos. Beleza? Bom, dos papéis, vamos falar, depois a gente fala de TOTOS, né? Mas vamos falar aqui primeiro de Petro. Aqui não mudou nada, né? Tendência de alta, vamos ser bem sucinto, né? Tendência de alta no curto prazo acima do 21, tendência de alta no curtíssimo prazo acima do 24. Tá com uma dificuldade de romper essa região aqui dos 27, tranquilo, sem problema. Eu quero fazer uma parcial, porque tá de uma dificuldade de romper esse 27,50. Pode fazer parcial. Mas, enquanto acima do 24, fique tranquilo. Vale, né? Deu uma bela de uma puxada hoje, confirmando, né, a força desse R$85, voltando a negociação da média móvel de 72, mantendo o viés de alta de curtíssimo prazo, e agora o objetivo é voltar acima da média móvel de 21, romper essa região do 90, romper o 91,70 em busca da máxima 98,29. Tá? Se ficar abaixo desse 91,69, abaixo da média, e perder 85, aí a gente tem uma precipitação maior no curtíssimo prazo e quem sabe nos vemos no gap do R$81. Então, chave para quem tem em Vale é manutenção do R$85. Tá certo? Dos bancos, olha, tá aí um negócio que eu não esperava. Tá aí um negócio que eu não esperava. Bradesco foi fechar o gap. Tá? Mudou muito, né? Mudou bastante assim, essa estrutura. Isso para mim, né, mostra uma coisa: R$13 é ponto. Talvez não seja, talvez o papel não, pelo menos a impressão que eu tenho agora, tá? Talvez a empresa a empresa não está no melhor momento de resultado. Isso é óbvio. E você tem empresas pares que estão em melhores momentos e que estão em múltiplos bem interessantes ainda. Um Itaú, um Banco do Brasil. Mas me parece que R$13 é o preço. É onde o mercado aguenta um desaforo forte para Bradesco. Então começa a interessar. Né? Análise fundamentalista, né? O resultado está uma desgraça. Só que o que precisa dar uma olhada é no múltiplo, ajustado ao resultado, óbvio, né? E entender quais são os próximos passos para o Bradesco, o que mais de merda que esse banco tem que fazer para cair, né? Porque parece que aparentemente está encontrando o fundo do poço. Vale a pena estudar um pouquinho, né? Vale a pena dar uma estudada aí nos próximos dias, tá? Dos destaques de alta e de baixa do pregão, né, a gente teve Magalu, né, então perdendo a média móvel de 21, fechou dessa forma. Né? Se deixar para trás a mínima de hoje, que é o 3,83, espaço para voltar para a faixa do 3,50, 3,20, tá? Gerdau, atenção a essa região dos R$28, se perder esse patamar em fechamento semanal, né, que é confirmar a perda da média móvel de 21, abre espaço até para um fechamento do gap do 25 e 30. E do lado positivo, a gente teve Hapvida, a Fitch Ratings, né, que é a agência de risco, ratificando
o rating de Hapvida. E como é uma empresa bastante alavancada, né, tinha bastante, assim, o pessoal tá com um pouco de receio de ficar em empresas alavancadas, né? Tudo bem que classificação de risco não quer dizer muita coisa, né? Vi de diversos, diversos casos da história, mas um papel que está chutado chama atenção, né? E, sem dúvida nenhuma, né? O papel está uns R$ 4 na mínima histórica, tal. E hoje o pessoal me perguntou sobre Oi. Ah, por que tá subindo, tal. Eu vi que eu não sou especialista de Oi, nem sei da empresa, né? Eu sei que o que ela tá vendendo para as outras, lá a parte do 5G e tal, e fibra. Mas eu vi que tá tendo uma assembleia, vai ter uma assembleia de Oi. E geralmente, né, o que pode acontecer? Essa porrada de volume, short squeeze, lá. Quando tem assembleia, o acionista majoritário, ou o acionista lá que quer entrar na empresa, ele compra ações para ter maior participação nas assembleias. Tá? Então, eu não sei se é isso, porque eu não sou, como eu falei, não sou especialista de Oi. Às vezes pode ser uma coisa totalmente diferente, estou falando uma merda. Mas faz sentido, tá? Mas, graficamente falando, abaixo de 2,60, ainda está em tendência de baixa forte. Abaixo dessa região dos 3,20, tendência de baixa ainda está bem alimentada, tá? A gente só vai ver algum tipo de reversão no curtíssimo prazo acima do 3,20. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Um grande abraço e até mais.